convidar o professor João para se sentar à mesa. Professor, seguindo a ordem das palestras, tá, gente? Não é por ordem alfabética, não. Eu tô no caminho, né? Aqui tem essa... Professor João, professor Dagoberto, professor Nelly, professor Eli, professor Haroldo, professor Maurício. Haroldo. Então, podemos começar? A nossa ideia é colocar essas questões mais amplas mesmo para o debate e depois dirigir especificamente para alguns professores e, em um terceiro momento, fazer essa outra questão mais geral. E a gente vai começar pensando no poema do Carlos Drummond de Andrade, que foi a nossa primeira leitura literária. E o título do poema chama Especulações em torno da palavra homem, e o quadro do Paul Keener, Ângelos Novos, que foi o norte do nosso evento. Tomando esses dois referenciais como ponto de partida para o nosso debate, nós gostaríamos que cada um, do seu marco teórico, comentasse que especulações podemos desenvolver frente à questão: para que servem as linguagens para o homem? Se podemos perceber o quanto os estudos de filologia, da literatura, da filosofia da linguagem, do cinema, da linguística, da música, da filosofia e história estão de costas viradas, enquanto o amontoado de ruínas de conhecimento se acumulam e se distanciam do processo de humanização. E aí nós gostaríamos de ouvir o que vocês pensam sobre para que servem as linguagens e qual seria a opinião de vocês por que isso está acontecendo. Bom, para variar, sou eu sempre que começo, né? Deve ter alguma coisa em especial aqui. Achei que era porque era o mais velho, mas agora não é verdade, não? O pessoal, senão o pessoal desconfia, né? Esse é o critério. Mas aí, para que servem as linguagens? E eu vou começar com aquilo que foi um pouco o mote da minha fala, que é essa história da ditadura da escrita. A filologia vai buscar a linguagem enquanto marca e fala e dizer de uma humanidade que se constrói. E é engraçado que na história da escrita, e onde a filologia passa a ter o seu espaço, nós vamos ter um momento em que uma sociedade escravocrata, machista, uma elite apenas que tinha acesso ao saber escrito, ela escreve, ela transcreve. E se a gente pegar a história da escrita, nós temos qualquer coisa talvez de 0,5% do que foi escrito na famosa Idade Clássica. O resto se perdeu. Por que sobrou isto? Por que algumas palavras se tornaram tão importantes? E aí entra a história. Nós saímos dessa nossa cultura, nós saímos de uma interferência no processo educativo, porque o processo educativo iria criar uma humanitas, isto é, em que os valores humanos iriam aparecer, iriam florescer, iriam criar uma igualdade. A espécie humana seria uma espécie de iguais, como diz os direitos da ONU, né? É isso, todos somos iguais. Uma sociedade justa. E aí podemos entrar na questão da justiça e tal. E nós da escola, de repente, temos a ilusão de que nós transformamos a sociedade. Mas nós, de repente, repetimos e repetimos. E queremos até ser revolucionários. Mas há livro didático, há orientações, há supervisor, há leis, acordos, eu não sei como que a gente pode chamar, não é isso? Há uma autoridade invisível
e que ela não é do fulano de tal. Vamos citar o Paulo Renato, para não citar outros, né, que era durante o período do Fernando Henrique, que era o ministro da Educação. Então aquela coisa do professor e o feijão com arroz, aquela história de que a educação como uma obrigação do Estado, da conta, e assim por diante. E aí a gente pensa no processo de humanização. Mas o que é humanização? Que condição tem o ser humano desempregado, não morando, se escondendo nas cavernas atuais, que são as favelas, os cortiços? Que condições ele tem de ser humano? E como se dá essa convivência humana? Lembro de 79, quando estive no Fórum da Educação lá de São Paulo, com os recém-chegados lá da Anistia, e o Paulo Freire então me falava: por que você, professor, vai lá naquela favela dar aula, naquela escola? Você vai com medo. Mas por que você vai lá? Para ensinar que miséria escreve com S e pobreza escreve com Z? Em outras palavras, parece que há alguém que está dizendo que nós temos que ensinar a linguagem culta. Afinal de contas, se escreve com S e acento. E eu sempre digo que o pobre é muito luxo, né? É muito chique, porque ele no superlativo vira paupérrimo, altamente erudito, tirado do rude, mas na realidade vivendo em condições desumanas. Então acho que aí, para que servem as linguagens? E quem está falando para quem? Que sinais nós temos? Hoje nós temos muita gente falando. Poderíamos entrar por aí. Poderíamos entrar com a linguagem da música entorpecente. Poderíamos entrar com as linguagens das novelas, as múltiplas linguagens que existem. E nós, professores, falamos mais ou menos isolados. Somos educadores. Alimentamos? Pois é. Eu acredito que a melhor coisa é viver o desafio. Não desisti ainda, espero que aqui ninguém desista. Cinco minutos. Eu parto também da minha perspectiva da filosofia da linguagem, não é? E eu queria, a respeito da importância das linguagens para a formação, não é? Pelo que a gente estuda, não é? O que nós temos uma relação com a realidade, como eu disse na minha palestra anterior. Quer dizer, o que nós temos, na verdade, a visão que nós temos da realidade não é a realidade tal como ela é. Nós compreendemos a realidade pela linguagem. Nós não temos acesso direto à realidade. É a linguagem que permite que a gente compreenda a realidade. E por isso a compreensão é múltipla. O que nós temos, para usar um termo, né, do Rodoshinov, e do Bakhtin, o que nós temos é uma refração da realidade. A realidade é refratada pela linguagem, porque é a linguagem que faz a mediação. Eu daria vários exemplos sobre isso, né? E sobre o poder da linguagem. Quer dizer, a linguagem, a realidade é vista, dita e compreendida de acordo com os que usam a linguagem. E cada um usa a linguagem de acordo com o poder, né, que tem sobre ela e sobre o povo. Portanto, a linguagem refrata a realidade e, ao mesmo tempo, a linguagem significa poder. Poder em relação ao outro. E poder de dizer aquela realidade do seu modo. Exemplos, né? Vamos aqui a exemplos históricos. Dois. Estou dizendo porque a gente está sempre, né, lendo algumas coisas desse tipo. Como é que o Terceiro Reich usava a linguagem? Como é que Joseph Goebbels, que foi o grande mentor, o grande propagandista, o grande manipulador da linguagem do Terceiro Reich? A realidade era uma durante todo o período nazista. E o modo como isso era dito pela linguagem, né, mudava a realidade. O povo alemão via
via a guerra, né, via o embate, via a perseguição aos judeus de um outro modo. Então a realidade é, mas a gente não tem acesso a ela. A gente tem acesso a ela pela linguagem. Daí a importância, né, de a gente conseguir compreender como é a linguagem. E ao mesmo tempo que Goebbels fazia isso, existia, e aí eu vou, né, o colega do João, existia um filólogo chamado Victor Klemperer. Victor Klemperer era um judeu casado com um alemão. E ele tem um livro publicado aqui no Brasil, acho que o único, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich. Mas, na verdade, o texto é em latim. E aí eu vou falar em latim, o João vai me corrigir, porque eu não sei mais os casos. Eu acho que está no nominativo e no genitivo aqui, né? É língua erti imperius, ou império, imperii. É a língua do terceiro império, a língua do terceiro Reich. E o Victor Klemperer era um filólogo culto que lecionava na Alemanha e foi preso, ele foi obrigado a trabalhar numa fábrica. Não o mataram por causa da mulher. E na fábrica ele se tornou um operário, um filólogo operário, que anotava. Ele anotava todas as palavras e como o terceiro Reich, de Goebbels, modificava o conceito das palavras. E ele foi anotando e fez esse livro maravilhoso, né, que nós temos aí pela editora, acho que 34 também. O que é que a gente vê? Um confronto de visão de uma mesma realidade. O Goebbels vendia uma realidade e o Victor Klemperer, como filólogo, ele analisava as palavras, analisava a linguagem e dizia a realidade é outra. Veja, é isso que é refratar. Cada um ou cada grupo percebe a realidade não como ela é, mas pela linguagem. Esse é o papel de mediação que a linguagem tem. Por outro lado, eu diria que hoje, agora, desde quando passam os flashes desse julgamento do Supremo Tribunal Eleitoral da chapa Dilma Temer, a realidade talvez seja uma, mas cada ministro daquele está tentando argumentar como vai votar. Claro que ele tem as suas posições, mas e quer fundamentar as posições. E aí vem um contorcionismo, né, uma manipulação para poder justificar o seu voto. Novamente, é um modo de compreender a realidade e de retratar a realidade. Portanto, a língua serve para a formação humana, serve para iludir, serve para enganar, serve para explicar e serve para a gente compreender com argúcia o processo que existe ao nosso redor. Portanto, a língua serve como poder. E quem a manipula, ou quem lida com ela, pode fazer o bem, ou pode fazer traçar o engano em relação ao outro. A questão fundamental, então, é essa. A formação humana se dá, mas não podemos nunca dizer que porque nós sabemos escrever somos mais conscientes, porque nós sabemos ler somos mais conscientes. A língua, ela pode ser um instrumento de emancipação de cada um e da humanidade, e pode ser um instrumento de domínio de um em relação ao outro. A língua por si só não traz a consciência. Tem que ter o aspecto da moralidade, né? do bem universal, do bem do homem, por trás de tudo isso. A língua, o João falou que a língua é um processo que possibilita a humanização. Eu vou partir desse pressuposto e dizer que para que a língua seja um processo de permita a humanização, é necessário dominar bem a língua. E a língua, não só a língua sonora, mas também a língua visual, que é a escrita. E para mim é curioso que na sociedade, na escola, dentro do processo de alfabetização,
de conquista da língua escrita, não gosto desse termo de alfabetização, porque se refere à relação entre a letra e o som, mas dentro de uma educação à conquista, à escrita, tem um ponto central do que falou muito o Dagoberto, que é o signo. É curioso que a literatura sobre a conquista da escrita não convoca esse conceito de signo. O que quer dizer que a escrita não é considerada como aprendizagem de uma língua. Ela é considerada como, se diz, um código, mas ela se coloca em referência com a língua sonora. Mas a língua escrita não é considerada como uma língua em si. E para mim é difícil elaborar uma teoria, uma análise, uma modalidade de aprendizagem da escrita se a gente esquece que o que faz, o que liga o mundo e a realidade ao espírito, ao pensamento, é justamente esse conceito de signo, que tem o lado material, o que se vê, o que se escuta, o que se toca, e o lado imaterial, que remete ao pensamento, que é a ideia e o significado. Então tem um buraco negro enorme dentro da nossa concepção da língua escrita, que não é aprendida como uma língua. E como não é aprendida como uma língua, ela não é proposta à criança antes do ano de alfabetização, antes de 6 anos, porque a língua é reduzida à relação fonográfica entre a letra e o som, que a criança não tem dificuldade para entender, porque é difícil a ser entendido, e que se adia o processo de alfabetização ao 6º, 7º ano da idade, enquanto, por exemplo, no Arrastão, o início da aprendizagem da escrita começa a partir de 1 ano, quando a criança vai no meio de fotografia diferentes que representam os meninos e as meninas a partir de uma fotografia de identidade ampliada. As crianças vão se levantar, selecionar dentro do conjunto de fotografia, selecionar uma fotografia e ir colar essa fotografia na parede. Já utilizam um elemento gráfico correspondente ao nome dela, mas isso começa com 1 ano. E gostaria de voltar sobre esse termo de homem, porque se trata de humanização, faz parte do nosso debate, para mostrar que homem é justamente um signo no qual tem 6 caracteres, e que esses caracteres são todos ligados ao signo, ao significado, tanto o O quanto o H, porque o H é fácil de considerar o H como ligado diretamente ao significado, mas se esquece que o O, que o M, o E e que o M também são ligados ao significado, e que tem uma arquitetura da língua escrita que vai ascendendo, que vai do caractere ao significado, ao enunciado, ao texto todo. E poderíamos pegar o caminho inverso, mas me parece necessário de propor
uma linguagem, uma aprendizagem da língua escrita como uma linguagem, e uma linguagem pode ser proposta desde muito cedo à criança, na medida que uma criança que nasceu dentro de uma família bilíngue vai com 2 anos aprender 2 línguas. Então, se uma criança com 2 anos, 3 anos de idade pode dominar 2 línguas, porque uma criança de 10 anos no Brasil e no mundo tem dificuldade para dominar uma língua que tem muitas afinidades com a língua oral, que é a língua escrita. Bem, muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco hoje, obrigada a essa mesa e obrigada à oportunidade de dialogar com os colegas. Talvez, professor Eli, a gente possa dizer o porquê que isso não acontece entre nós, por questões históricas e ideológicas muito profundas. Nós trabalhamos numa polaridade muito negativa da nossa língua, né? Eu que nos últimos anos tenho atuado na educação de jovens e adultos, recebo pessoas que não se cansam de declarar que não sabem a língua portuguesa. Não sei português, faço errado, não sei como dizer. E é como se tivessem a vida toda falado grego, né? Então, esse modo de se perceber em relação à língua, ele não é à toa, ele é gratuito, né? Eu costumo dizer que a língua e a linguagem são direitos instituídos no primeiro instante. Então, negar esse direito é trabalhar na polaridade de morte, para que nós morramos, né? E aí, eu fiquei torcendo para o Dagoberto não usar uma palavrinha que eu vou usar na minha fala, porque a minha palavrinha, espero que ele me permita, seja complemento do que ele nos diz a respeito da linguagem, né? A linguagem em seu poder, em seu papel de mediação, a linguagem em seu papel de intervenção, a linguagem em seu papel de interação, a linguagem em seu papel de criação. A linguagem também cria realidades. E eu peço licença para ler um trechinho que, suspeitando que talvez eu pudesse precisar, eu recorri a Leila Perrone Moisés, a um capítulo que ela traz no livro Flores da Escrivaninha. O capítulo chama-se Promessas, Encantos e Amavios. É um trechinho rápido. Seduzir, do latim seducere, quer dizer literalmente levar para o lado, desviar do caminho. Das acepções registradas pelo Aurélio, uma me seduz. Aurélio é o nosso dicionário. Que a gente tem um estrangeiro aqui, né, 2 até. Aurélio é o nosso dicionário. Então a gente vai falar assim, consulte o Aurélio, é o dicionário. Das acepções registradas pelo Aurélio, uma me seduz, em relação à palavra seduzir, que significa desonrar, recorrendo a promessas, encantos ou amavios. Aí diz a Leila, saio do meu caminho e sou atraída à letra A de amavios, onde encontro amavios, filtros amatórios, meios de sedução, feitiços, encantos. A linguagem não é só meio de sedução, é o próprio lugar da sedução. Nela, o processo de sedução tem seu começo, meio e fim. As línguas estão carregadas de amavios, de filtros amatórios, que não dependem nem mesmo de uma intenção sedutora do emissor. O próprio dicionário, que se supõe provido das mais honestas intenções, parece levar-nos sorrateiramente a infinitos desvios,
Sendo um simples repertório da língua, o dicionário é um tremendo sedutor, porque as relações que, através dele, podemos estabelecer com a língua apresentam todos os elementos típicos de uma situação de sedução. O jogo, o desvio, a fascinação, a decepção de um sentido final, em suma, um infinito jogo fantasmático. O próprio das palavras é desviar-nos do caminho reto do sentido. Supõe-se que o objetivo da fala seja dizer o mundo ou agir sobre ele. Mas se prestarmos ouvidos às palavras, elas mesmas, isoladas ou unidas em blocos que por si só não constituem uma significação, encontramos-nos, distraímos-nos e não chegamos a nada de prático. O extremo desse desvio ou sedução se chama poesia. E é esse o motivo pelo qual fazemos essa defesa, que a linguagem poética possa nos habitar. O exercício da linguagem poética, quer seja por meio da leitura, quer seja por meio de experiências de escrita poética, são exercícios de poder que nos permitem, de uma vez por todas, resgatar minimamente língua e linguagem de grupos historicamente dominantes. A linguagem poética nos permite a sedução, nos permite seduzirmos uns aos outros, conforme conseguimos experimentar aqui na quarta-feira. Poemas criados por nós mesmos, partilhados aqui, teve do público, de cada um de nós, uma captura. Fomos capturados por aquela linguagem. E essa linguagem, ela independeu da ortografia, da pontuação. Ela fugiu desses critérios. Não que eles não existam, mas eles não foram ali, naquele momento, quer da nossa leitura, quer da nossa escrita, colocados como padrão fundamental para a nossa atividade, para nos a linguagem. Então, esse campo, linguagem e poder, ele precisa ser uma consciência para nós. Entendermos, então, que quando estamos tratando dos campos de língua mais restrito, linguagem mais amplo, estamos tratando de poder. E quanto mais ficarmos ligados, presos, orientados, norteados por padrões excludentes, na polarização do não ou do errado, ou não é assim, não pode ser assim, mais reforçamos um poder de violência. Então, eu agradeço a possibilidade de poder me valer das falas de vocês. Alô? Também agradeço o convite da mesa. Ainda bem que eu estou ficando entre os últimos, porque se tivesse começado comigo, o que eu ia falar? Ufa, deu certo. Tem começado depois. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Agradeço o convite, muito bom. Uma experiência um tanto nova para mim. Eu faço um trabalho prático, enfim, com a música, mas eu gosto muito de falar também sobre isso. Na fala dos colegas, eu fui realmente vendo várias práticas que nós temos, lembrando de vários pontos da evolução da linguagem e do código musical. E tem algumas coisinhas que eu acho interessantes ressaltar. Por exemplo, a questão da linguagem na música, ela foi sofrendo uma elaboração contínua nos períodos, desde... Bom, vamos fazer um recorte só para título de entendimento, a partir de 1500. E ela vem sofrendo uma evolução na sua
não só praxis mesmo, como linguagem, como música em si. E o código meio que acompanhando, eu digo, vamos chamar de uma maneira clara, a partitura, a nossa escrita. Também, de uma certa maneira, se adequando, e as duas meio que lado a lado, mas sempre com uma certa defasagem. Ocorre que, mais ou menos no período, com compositores como Haydn, Mozart, a linguagem enquanto prática já começa a ser algo um pouquinho distante do próprio intérprete, a ponto dos compositores passarem a anotar essa partitura cada vez de modo mais detalhado, porque começaram a não confiar naquilo que eles chamavam de ignorância crescente dos intérpretes. Curiosamente, os intérpretes foram se especializando cada vez mais, se tornando cada vez mais virtuosísticos e capazes de fazer, enfim, aquelas piruetas no palco, piruetas musicais, mas cada vez mais ignorantes. Se um intérprete puder conseguir extrair 10 matizes de dinâmica há 100 anos atrás, hoje eles conseguem 50, mas como dizia um professor meu na ECA, só que eles não sabem onde usar essa variação toda. Então, por um olhar meio pincelado, rápido sobre isso, eu avalio que a linguagem enquanto prática musical foi se especializando, e aí então, como em tudo, todas as ciências, cada um fechando no seu pequeno gueto de especialidade. Então o compositor antes escrevia para todo mundo, ele passa a ser o compositor de um instrumento só, depois o compositor já não, aliás, o instrumentista já não compõe mais. Então a linguagem enquanto música passa a ser tão especializada que ele passa a ser o especialista em dominar uma partitura dificílima, mas ele não é capaz de escrever mais. Ele é capaz de escrever, ele sabe escrever, mas ele não é capaz de compor, não é capaz de escrever um arranjo. E isso foi só se acentuando. Então os intérpretes cada vez mais habilidosos, com uma ignorância musical extrema. Obviamente que sempre houve exceções em todas as frentes musicais, regentes, instrumentistas, tem vários gêneros, mas é algo que foi se solidificando. Curiosamente, o próprio código foi se especializando, foi tendo que se adaptar, porque se antes você compunha para os pares, Bach, os filhos de Bach, depois você começou a escrever uma partitura cada vez mais também de autor. Antes não tinha tanto problema essa questão da autoria, depois passa realmente cada vez mais, eu sou o proprietário, né? Eu sou o autor desse escrito. A coisa veio uma espécie de uma avalanche, assim, nesse sentido, né? A linguagem foi se tornando cada vez mais rebuscada. E também a linguagem prática, agora eu me refiro à interpretação, e também o trabalho do compositor começaram a se distanciar por completo. E aí foi que a gente tem a virada do século, com tudo completamente distante. A linguagem musical, enquanto prática, começou a se voltar para experimentações. A linguagem escrita servindo a intérpretes também muito habilidosos, mas extremamente codificadas, e a música distante daquilo que era talvez o sentido inicial, né, da música, né? Congregar essa música que eu digo, essa de escola, né? E por fim, assim, o que a gente tem, então, só fazendo já um salto desse momento em que começaram todas essas experiências, o próprio Schindler, que eu falava mais cedo, que propôs um dodecafonismo, e outros compositores, que era uma música que já não chegava mais nas pessoas. Isso é uma música que se distanciou, e a escrita, então, muito mais, né? Logicamente que isso é colocando, do ponto de vista, a música como algo de academia, vamos falar assim, né? Mas o que a academia vem olhando é de como resgatar isso daí, de como os conservatórios já têm um pouco esse sentido
também do conservar, e as academias também, de trazer essa linguagem de volta. Ou também não deixar de que se perca de uma vez. E essa linguagem, então, estou sempre falando como sinônimo de prática musical verdadeira, é essa que eu dizia na minha exposição mais cedo, que é aquela que traz a consciência, não é a linguagem escrita. Respondi uma pergunta falando da linguagem escrita, não é essa. Essa vem por consequência, ela vem para somar, mas não é ela. Porque a música, quando bem... Quer ficar? A música, ela tem no poder, assim, acho que muitos devem ter as suas experiências. A música educa, forma, estimula, cura. Já participei de corais, visto muito bem. Vou roubar umas palavras suas. Ela seduz, enfeitiça, ela faz enxergar diferente, ela cria cidadãos, ela cria pessoa. Essa prática da linguagem, do que eu tenho vivenciado nos projetos sociais, do qual eu visito, faço parte, é algo de um poder sem tamanho, assim, não tem como medir. Se eu fosse falar aqui alguns relatos para depois, talvez, é coisa de tocar mesmo, a gente. E então, creio que a função, assim, da música é essa. A música, no mau sentido, também, tudo que eu enumerei de bom, ela faz de ruim. Ela engessa, ela emborrece, ela acaba com o indivíduo. Então, assim, eu tenho a dizer que é uma linguagem prática muito poderosa, que tem que ser bem usada. Se for bem usada, ela só soma, assim. Só vou comentar um pouquinho aqui, essa coisa da música me toca também. Eu tinha falado sobre o nazismo aqui, né? E você fechou dizendo que a música também ilude povos, né? E aí vem alguns estigmas, né? O Hitler usou o Wagner, não é? Como símbolo do seu reinado, né? Que durou tão pouco. E ele traz o Wagner, e acho que é a Cavalgada das Valquírias, se não me engano, né? E essa mesma música é interessante, ela é utilizada no Superman, né? É a mesma música do Superman que tem a ver com o Superman o super-homem do Nietzsche, que foi um filósofo também utilizado pelo Hitler, né? É interessante como as linguagens todas se juntam, não é? Para tentar manipular, envolver ou servir ao interesse, né? de um grupo político ou de uma ideologia, né? Como foi o caso do nazismo. Boa tarde, renovo aí o meu agradecimento. Acho que eu estou no melhor lugar, né, Maurício? Olha só, talvez eu vá me desprender de algumas coisas que eu disse na parte da manhã. Mas assim, pensando na linguagem e no discurso, um pouco a parte, embora me desprendendo do que eu disse de manhã, mas fazendo uma certa apropriação do que eu disse, eu penso assim que a linguagem, né, o discurso, nesse momento, né, um pouco no sentido de responder às provocações aí, eu acho que o discurso, né, contemporâneo, ele tem de fato apagado a subjetividade, né? Eu acho que e a escola talvez faça isso de uma maneira muito drástica, né? Porque o que eu quero dizer é isso, assim, que a linguagem, né, pensando na linguagem como discurso, ela constitui
esse sujeito que somos todos nós, né? E esse sujeito no qual nos constituímos hoje, acho que ele é muito vazado por esse discurso, e aí, por isso que eu acho que sai um pouco do que eu falei na manhã, porque a subjetividade, né, que nos constitui pelo discurso, eu acho que ela está muito voltada para o mercado. Então, assim, eu acho que o gradiente de constituição da nossa subjetividade, ela tá muito centrado no mercado, né? A nossa subjetividade, ela tem tido, vamos dizer assim, como molde a própria noção de mercadoria. E digo isso com relação que a educação faz isso de forma drástica, exatamente porque não conseguimos, na educação, inventar outros mundos com essa linguagem que a gente tem, mas inventar outros mundos que não seja dessa gramática, né, vamos dizer assim, com a licença certa, a licença poética, com essa gramática mercantilista. Então, eu vejo isso, assim, que o que acontece é muito isso, que a nossa constituição subjetiva está muito fincada nessa instituição de verdade do mercado. Nesse sentido, toda a veridicção, né, toda a forma de dizer a verdade é por esse referencial mercadológico. Então, acho que era isso que eu... E aí, eu acho que me aproximo muito do que o Daco falou, porque acho que é isso, assim, a gente vive essa realidade que é representada pela linguagem, ela nos constitui, e com isso nós estamos subjugados numa relação de dominação mesmo, né? E quando eu quero reportar isso à educação, acho que mesmo no sentido das próprias políticas educacionais que tem mais ou menos esse código que é muito voltado, né, por essa ideia de tudo ser sujeito ao mercado.